Ainda vai falar sobre a reforma tributária, porque nós estamos recebendo nos estúdios da CNN em Brasília o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, já está aqui na tela do CNN Arena. A Basília Rodrigues nos acompanha nessa entrevista. Governador, muito obrigado, boa noite, e vou pedir para minha amiga Basília Rodrigues abrir essa entrevista com o senhor, depois eu coloco minhas perguntas aqui. Cavaleiro, Yuri, não estava nem esperando. Tudo bem? Muito obrigada. Ótimo dividir tela com você, né? Desde o iniciozinho da CNN Brasil. Governador, obrigada por ter aceitado o nosso convite de vir aqui aos estúdios da CNN em Brasília. Hoje tem muito governador aqui na capital federal discutindo esses últimos ajustes, arranjos sobre o texto que finalmente será votado pelo Senado Federal. Eu queria saber se o senhor concorda com a ideia de alguns líderes ali do Congresso, a exemplo do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, de que seja promulgado o que tem de consenso nesse texto, ou seja, fatiar a reforma tributária, botar logo na Constituição o que passar, o que for de consenso e deixar aqueles pontos ali de maior choque, né, mais atrito nessas discussões para depois, e nunca ou nem sabemos bem quando será este depois. Bom, boa noite, Basília, boa noite a todos que nos acompanham aqui, Yuri. Olha, é importante destacar, né? É claro que tem uma série de problemas, de pontos questionáveis nesse texto que a reforma tributária vai adquirindo. Absoluta convergência e consenso, acho que é impossível de se conquistar. Mas, inegavelmente, o sistema tributário que a gente tem vigente no Brasil é pior do que qualquer possibilidade que venha aí desse texto da reforma tributária, porque é um emaranhado, é um monstrengo, né, o sistema tributário brasileiro atual, que dificulta muito o empreendedorismo, dificulta muito a vida de quem quer empreender neste país. Então, é importante que a gente avance. Bom, se houver a possibilidade de avançar nessa promulgação de alguns pontos, tanto melhor, mas, claro, respeitando o devido processo legislativo. Eu tenho pontos que eu questiono na reforma tributária, na forma como ela está sendo endereçada nesse momento. Por exemplo, a questão do Conselho Federativo, para mim ainda não ficou assim, confortável na forma como o relator encaminhou, porque traz essa competência do sistema tributário de definição de política tributária para o Congresso Nacional, e isso nos gera algumas preocupações, porque o Congresso Nacional vai definir a política de arrecadação e, de outro lado, também continua frequentemente o Congresso Nacional definindo mais despesas para os estados, né? Mexendo em estruturas de carreiras do serviço público, em pisos salariais, jogando responsabilidades para os estados, e, de outro lado, vai ser o Congresso Nacional que vai definir a política tributária que vai responder pela arrecadação dos estados. Isso gera um ponto de preocupação. Eu estou insistindo aqui, vejo muito mais pontos positivos do que negativos. Eu sou um apoiador da reforma tributária, mas preciso trazer os elementos que nos causam algumas preocupações como este, né? E, claro, algumas distorções que permanecem por conta de desonerações que poderão levar aí a nossa carga tributária a ser ainda muito elevada, quando eu defendo justamente que nós pudéssemos caminhar para uma redução dessa carga tributária. Pois é, governador, o senhor foi bastante ativo no debate, seja do texto enquanto ele estava na Câmara dos Deputados, agora no Senado Federal, e a gente percebeu que houve uma diferença, né, até pelas características das casas, deixa eu me fazer claro aqui, principalmente para o nosso espectador. Como a Câmara dos Deputados, a divisão das bancadas por estados segue a proporcionalidade de população, quando governadores de estados populosos, como o senhor, como o governador Tarcísio de Freitas, governador do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, entram em campo, conseguem ter um peso maior na votação, porque tem mais deputados nas suas bancadas. No caso do Senado, não. Cada estado tem 3 senadores, é a Casa da Federação. O senhor acredita que por essa diferença de desenho das duas casas, a votação de amanhã no plenário do Senado pode, de alguma maneira, ainda ter algum tipo de surpresa para esses estados do Sul e Sudeste que tiveram uma atuação muito forte na votação da Câmara, e os estados do Norte e Nordeste podem ter alguma outra vantagem que possa ser prejudicial a esses estados do Sul e Sudeste, ou não há nenhum tipo de conflito federativo entre regiões nessa votação?
Olha, é inevitável que tenha divergências, né? Tal qual numa vizinhança, né? Num bairro, certamente o pessoal pode gostar dos vizinhos e mesmo assim discutir na reunião do condomínio, né? Ter divergências por perfis de cada um. A gente tem um país continental, nós nos respeitamos, nós desejamos estar juntos e unidos como brasileiros, mas temos circunstâncias específicas de cada uma das regiões. Bom, e as casas legislativas, como você trouxe aqui, Yuri, são, de fato, bastante distintas nas suas composições, porque o Norte e o Nordeste, para pegar duas regiões somadas, somam ali pelo menos 9 estados no Nordeste, nós temos outros 7 estados na região Norte, a gente tem 16 estados entre duas regiões. E as regiões Sul e Sudeste somam 7 estados, na verdade, 3 da região Sul, 4 da região Sudeste. Então, nós temos uma situação de absoluta disparidade, né? Desequilíbrio do ponto de vista federativo quando olha a representação no Senado. Então, isso, de fato, gera uma circunstância política diferente no Senado. Por exemplo, avançam medidas no Senado que nós entendemos equivocadas, né? Como incentivos para determinados setores industriais regionalmente, né? O grande problema para mim aqui, é importante dizer, nós não queremos mal a nenhuma região do país, nós queremos bem ao Brasil e, naturalmente, pela responsabilidade que temos como governadores dos nossos estados, lutamos pelos nossos estados. No estado do Rio Grande do Sul, nós não temos fundo constitucional com recursos do Tesouro, da União, para subsidiar juros em empréstimos subsidiados para determinados setores econômicos, como tem o Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste. Nós não temos royalties nem de petróleo ou de mineração em valores expressivos, como tem a região Sudeste, né? Na região Sul nós não temos isso. Na participação do Fundo de Desenvolvimento Regional, deveremos ficar com uma participação menor per capita, enquanto alguns estados vão chegar talvez até a R$2.000 per capita no Fundo de Desenvolvimento Regional, que está sendo instituído. O Rio Grande do Sul não chega a R$200 per capita na participação. E não temos incentivos específicos para setores econômicos, industriais, para o nosso estado, para a nossa região. Então, a reforma tributária, infelizmente, persiste em fórmulas que desequilibram, né, esse jogo federativo, não simplesmente buscam equilibrar distorções ou discrepâncias, né? Ela gera um desequilíbrio em determinados setores econômicos regionalmente e isso acaba intensificando o conflito federativo, que não é saudável, né? Eu acho que é importante que a gente possa buscar justamente fórmulas que contemplem as diversas regiões, ajudando o Brasil a se desenvolver como um todo e não despertando essas disputas regionais. Governador Basílio, deixa eu trazer o Pedro Venceslau, que também quer participar dessa entrevista. Pedro Venceslau, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, já te ouve. Boa noite, governador. Olhando para o placar hoje do Senado, dos 6 votos contra a reforma tributária, tem alguns que chamam a atenção. O senador Sérgio Moro, Flávio Bolsonaro e Rogério Marinho, do PL. O PSDB votou a favor. Eu quero saber se o senhor considera que esses votos contrários foram uma posição política contrária ao governo e se o senhor considera que essa votação de hoje pode ser considerada uma vitória política da articulação do presidente Lula. Olha, eu tenho mais dificuldade de fazer essas análises políticas na condição que eu estou como governador, né, dentro da melhor relação federativa que eu devo estabelecer em nome do meu estado. Entendo que a articulação política do governo foi menos determinante nessa reforma tributária até aqui do que, assim, uma percepção forte de que depois que o país enfrentou nos últimos anos uma discussão de uma reforma na legislação trabalhista, de uma reforma previdenciária que foi importante recentemente, o país vem passando por um ciclo de reformas no período mais recente. Chegou a vez da reforma tributária. Acho que há uma compreensão de que o ganho de produtividade necessário para que a nossa economia possa crescer passa por desembaraçar, tirar obstáculos, né, que tiram a energia do empreendedor
do foco que ele deve ter, que é empreender, gerar negócios, gerar atividade econômica. Ele tem que ficar administrando uma relação com a Receita Estadual, com a Receita Municipal, com a Receita Federal, complexa, difícil, num emaranhado tributário. Acho que há uma compreensão da classe política da necessidade de avançar, que favoreceu muito o ambiente político para que a reforma avançasse. Então, acho que é mais sobre isso, né? Naturalmente, o governo também fez o seu esforço, também participou ativamente. A decisão dos votos destes senadores é mais difícil para mim fazer uma análise. Certamente há componentes, como eu disse aqui, que merecem crítica no relatório. O relatório não é altamente positivo, ele tem problemas, mantém distorções, desonerações que são questionáveis, incentivos que não deveriam existir, critérios de distribuição de fundos que mereceriam melhor análise. Tem uma série de pontos que merecem questionamento. Então, alguns senadores, eventualmente, se apegam a esses pontos, né, que merecem críticas e tomam a sua decisão política de votar contrariamente. Acho que não deve ser meramente uma posição política contra o governo, né, que não faz sentido se entendem que a reforma é importante para o país. Eu tenho certeza que eles entendem que a reforma é importante. De outro lado, outros senadores que votam favoravelmente não significa, certamente, total adesão ao relatório e ao que ali está estabelecido, mas uma compreensão de que, olha, mesmo que não seja bom o que está sendo apresentado, é melhor do que o que aí está no nosso sistema tributário, que é muito ruim, né? E, como eu disse, limita muito a possibilidade de desenvolvimento econômico do nosso país. Deixa eu pedir para o Eduardo Petrelli colocar o governador aqui no nosso telão para a gente se despedir dessa entrevista. Deixa eu só esperar fazer a posição aqui, desculpa, sair antes da hora. E a Basília Rodrigues, que nos ajudou aqui fazendo hora extra para participar, poder trazer o governador Eduardo Leite aqui no CNN Arena. Governador, muito obrigado, uma boa noite para o senhor. Basília, muito obrigado, boa cobertura, que amanhã vamos trabalhar bastante na votação dessa reforma tributária. Mais por aí, com certeza. É isso. Obrigado. Obrigado mais uma vez ao governador Eduardo Leite, do PSDB, governador do Rio Grande do Sul.